Aqui para a gente sentar na mesa do Pai, nos alimentarmos juntos da palavra do Senhor, amém? Nós vamos servir a mesa do Senhor hoje com a palavra, e o tema da nossa mensagem hoje é restaurando a comunhão com o Pai, e nós vamos trabalhar em cima da parábola do filho pródigo, e o texto que nós vamos utilizar aqui é o Lucas capítulo 15, versículo 11 a 16, eu quero ler com você. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu quero orar com você. Vamos juntos pedir ao Pai que revele essa palavra ao nosso coração. Pai amado, nós nos expomos a Ti e a Tua palavra. Precioso Espírito Santo, revela essa palavra aos nossos corações, fala conosco. Que haja muita presença de Deus, muito liberada a presença de Deus, muito fluido, Senhor, muita unção do Espírito Santo, muita revelação da palavra agora, nesse momento. Nos alimente, nos edifique com a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. A parábola do filho pródigo é a última de uma trilogia sobre a redenção, né? Que são essas 3 mensagens: da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Essas 3 histórias que são contadas para tratar de algo de muito valor que se havia perdido e depois foi encontrado, tá bom? Então nós vamos trabalhar em cima dessa mensagem do filho pródigo aqui, em nome de Jesus, amém? Muito bem. A palavra pródigo significa desperdiçador, extravagante, esbanjador. Esse era o filho protagonista dessa história, dessa mensagem aqui, o filho pródigo, que significa que ele era desperdiçador, extravagante, esbanjador. Muito interessante. Nós vamos explorar isso aqui nessa mensagem em nome de Jesus, amém? Muito bem, queridos. Então, esse filho, ele vivia dentro de uma realidade que estava tudo bem, querido. Ele vivia na casa do pai, em comunhão com o pai. Era uma fazenda abençoada, era suprida em todas as suas necessidades, vivia bem, uma vida abençoada. Mas ele achava que as coisas não estavam bem do jeito que estavam. Ele estava insatisfeito com aquela situação. E ele começou a sonhar, né, ter outros sonhos próprios, ter outros desejos. Vamos dizer que ele queria viajar, queria conhecer outros lugares, queria se divertir, queria desfrutar mais da vida, ele queria curtir a vida, vamos falar dessa forma, amém? Ele queria curtir a vida. Agora, para que isso acontecesse, para ele realizar esse desejo do seu coração, ele precisava de recurso, né? Então ele teve uma ideia: vou falar com meu pai, vou pedir aí uma parte da minha herança, e foi isso que ele fez, né? Então, querido, ele sabia que ele precisava de dinheiro para isso, dinheiro para realizar os desejos carnais do seu coração, e tinha aqueles desejos carnais, e ele decidiu, querido, pegar o caminho errado, porque a Bíblia diz que uma herança pedida antecipadamente, ela não é abençoada, querido, ela não é abençoada, né? E nós já vimos um caso desse na prática, mas olha o que diz aqui em Provérbios 20, 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. O que é uma herança? Uma herança é quando os pais entesouram recursos, têm aquela riqueza, aquele valor, para deixar uma condição para o filho, para deixar algo de valor para o seu filho continuar a vida, ter uma base para começar a vida. É uma bênção, a herança é uma bênção, que vem ajudar um filho nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, na sua necessidade de ter uma casa própria, de ter um transporte, né, de dar uma alavancada na sua vida aí. Na verdade, a herança é uma bênção.
Mas a herança pedida antecipadamente dessa forma, no final das contas, ela não vai ser uma bênção, ela vai se tornar uma maldição para a pessoa. É isso que a palavra de Deus diz. Então, tudo tem seu tempo, né? E são os pais que vão repartir a herança e vai haver o tempo certo de cada filho tomar posse da herança. Eu já vi casos de muitos pais em vida já repartir a sua herança, mas é um desejo dele, uma iniciativa dele. Ele que sentiu que houve o tempo, que chegou o tempo, ele quer fazer isso para abençoar os seus filhos, né? Ou então, normalmente, quando acontece, é que os pais, né, eles vão para a eternidade, quando morrem mesmo, é quando a herança é repartida. Mas só no tempo certo, tá bom, queridos? Porque a posse de uma herança antecipada, no final, ela não se torna uma bênção. Então, aquele filho é o primeiro ponto da nossa mensagem. Ele pediu sua herança e foi para uma terra distante. Então, querido, ele foi para longe dos cuidados do pai, para longe dos ensinamentos do pai, para longe da provisão que ele tinha na casa dele. Ele foi para longe, querido, da comunhão abençoada que havia na casa dele, na família dele, junto com seus pais. Ele foi para uma terra distante. Agora, o que me chama a atenção nesse momento aqui, querido, da história, é que ele estava desprezando os ensinamentos que o seu pai tinha dado. Ele não estava valorizando esses ensinamentos. Ele estava pegando o caminho contrário, ele estava indo na contramão da bênção. Sabe que a correnteza da bênção estava fluindo por um lado, ele estava nadando contra a correnteza da bênção que vinha para ele, através dos seus pais, rejeitando os ensinamentos, né? Não valorizando a comunhão com seus pais, os ensinamentos dos seus pais. Ele andou na contramão do sistema, na contramão da bênção que vinha para a vida dele, amém? Então, queridos, esses ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, eles são super importantes para uma vida de sucesso, para nós conquistarmos o sucesso na nossa vida, para nós no futuro termos uma vida bem-sucedida naquilo que nós vamos fazer, amém? E os pais, eles estão investindo em nossas vidas, nos ensinando coisas que aprenderam com preço alto pago, de experiência de vida, ensinamentos, pérolas preciosas, pepitas de ouro, que conquistaram, que receberam ao longo de toda uma vida, tendo experiência, acertando e errando, entendendo que aquilo é daquela forma, e ficam passando isso para os seus filhos. Mas aquele filho, querido, ele estava rejeitando isso. Agora, olha o que diz Provérbios, capítulo 6, 20 a 23, diz o seguinte: meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Querido, valorize os ensinamentos que você tem recebido dos seus pais. Isso são muito importantes, porque todo pai, toda mãe ama seu filho, ama sua filha, quer o melhor. E ele vai se esforçar a fazer o máximo para que você tenha sucesso na sua vida, conquiste uma vida abençoada, seja bem-sucedido no seu futuro, na sua vida, na sua família. Você que está almejando viver bem, ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. Você sabe que muitos não têm seus pais vivos já, mas têm seus líderes espirituais, seus pais espirituais. Você que tem seu discipulador, sua discipuladora, você tem um líder espiritual que mentoria você. Valorize os ensinamentos que você tem da sua liderança espiritual. Valorize a bênção que você recebe dos seus pais espirituais, porque isso aqui é de extremo valor para você ter uma vida bem-sucedida e as coisas passarem a dar certo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, esse jovem aqui, querido, ele abandonou isso, desprezou o ensinamento do pai, as instruções da sua família, a disciplina que seu pai dava, e foi para uma terra distante, né? Ele foi na contramão da bênção de Deus para a vida dele. Então lá, ele gastou tudo o que tinha vivendo irresponsavelmente, né? Então ele recebeu a herança, o pai dele tinha muita condição, era muito rico, então ele tinha um certo valor considerável junto com ele, e ele foi lá gastar tudo o que tinha, quer dizer, filho pródigo, ele era esbanjador, extravagante. E como ele gastou isso, como ele conseguiu gastar tudo isso?
às vezes não é fácil para você ganhar, né? Às vezes para você ganhar não é fácil, é difícil, é com muito trabalho, muito esforço. Mas às vezes para gastar, queridos, se a pessoa não prestar atenção, vai muito rápido. Mas como esse jovem gastou, queridos, com certeza com mais companhias, com mais amizades, com certeza com os prazeres que esse mundo oferece. O que poderia trazer prazer para um jovem como aquele? Festinhas, baladas, bebidas, não é verdade? E aí, aquelas amizades ali naquelas festinhas, na balada e tal. Aí surge uma oportunidade de esbanjar, de querer aparentar, ter uma certa condição que na verdade não tem, né? E ele começa a assumir as rodadas, tipo, não, isso aqui eu pago, tinha dinheiro mesmo, e a turma estava lá, naquele ambiente de alegria para desfrutar, e ele começou, querido, a gastar tudo o que tinha, e aquelas pessoas começaram até a explorar, de certa forma, né, a boa vontade dele, porque ele era uma boa pessoa. Vamos dizer que ele era até ingênuo em certas coisas, porque ele havia sido criado na casa do pai, sendo ensinado em princípios, e aí foi, né, com as más amizades, pessoas experientes no mundo, treinadas na malandragem, e vira aquela pessoa ali inocente também, né, meio ingênuo, querendo aparentar, ter coisas que não tinha, e se aproveitaram muito dele. Ele foi só gastando, só assumindo as contas, só gastando, só esbanjando, mas na verdade era o desejo do coração dele, era fazer isso, um desejo carnal do coração dele, querido. Ele já havia dado essa brecha, né? Isso já estava prejudicando ele de certa forma. Queria impressionar, né? Não, deixa que eu pago, essa aqui eu pago. Irmão, quantas vezes isso não já aconteceu com a gente no passado? Nós estamos falando isso, mas para muitos que tiveram uma vida secular, aí com muito tempo, vivendo no mundão, né, do pecado, sabe o que é isso aqui, querido, né, de esbanjar, de querer dar uma boa aparência, aparentar uma coisa que não é, aparentar ter uma coisa que não tem, não é verdade, para impressionar as pessoas. Isso aqui é uma coisa muito comum aí fora, né? E tudo que a pessoa tem, querido, se ela não administrar bem, se ela não valorizar aquilo que ela tem, se ela ficar só gastando e não repor, um dia acaba, uma hora acaba tudo, né? Acaba tudo, ela fica sem nada, não é verdade? E isso, querido, era o que estava acontecendo com esse jovem esbanjador, esse filho pródigo, E depois, querido, que aquele jovem perdeu tudo, ele perdeu toda aquela condição financeira que ele tinha, os recursos que ele tinha ganhado como herança, e também ele perdeu as amizades, entre aspas, né, que na verdade não eram amizades, eram relacionamentos de conveniência, que só estavam com ele ali porque ele tinha condição, estava assumindo as contas e tal, estava esbanjando, eles queriam aproveitar disso, e quando ele perdeu o recurso que ele tinha, quando chegou lá aquele dia, não, vamos sair, ele dizia, não, eu não sei se eu vou, hoje eu não tenho condição. Aí um via que ele não tinha mais, e um saía por aqui, outro saía por ali, quer dizer, perdeu aquelas companhias que ele achava que era amigo deles, mas na verdade não eram. Ele perdeu tudo, querido, perdeu o dinheiro que tinha, perdeu as amizades, perdeu toda a influência que ele tinha por causa, né, do recurso que ele tinha. E aí, junto com isso, também veio um tempo de escassez naquela terra, veio um tempo de fome naquela terra onde ele estava. E ele começou a passar necessidade, a Bíblia fala. E ele, querido, não tinha experiência, não é verdade? Ele não tinha uma formação, o que ele sabia era viver bem com o pai, ser conduzido, ser ajudado pelo pai. Ele não tinha uma formação e não tinha uma experiência no mercado de trabalho. E o emprego que ele conseguiu, ele precisava do emprego, precisava de uma fonte de renda, precisava trabalhar. E no lugar que ele conseguiu o emprego, o fazendeiro que deu emprego para ele, mandou ele para o campo para cuidar dos porcos. Querido, você sabe que cuidar dos porcos não é uma profissão vergonhosa, não é verdade? Qualquer pessoa que trabalha no interior, que é um trabalhador rural, pode fazer isso. Mas nesse caso, esse jovem aqui, dentro da família, da realidade da família dele, da cultura dele, da família dele, ele como judeu, cuidar dos porcos era um trabalho muito vergonhoso, porque para os judeus esse animal é um animal imundo, né? E olha só
como um erro chama outro erro, a Bíblia diz que um pecado, ele atrai outro pecado, um abismo atrai outro abismo, e um erro chama outro erro. E assim, quando a pessoa vai errando, dando brecha, se ela não cuidar, não prestar atenção, daqui a pouco ela está afundada em muitos erros, porque um pecado chama outro pecado, que esse outro pecado chama outro, e assim ele vai se afundando nas coisas erradas, nos erros cometidos. Ele é envolvido com isso, e ele se vê em meio a uma situação que ele não tem mais opção, né, a não ser levado por essa onda de erros que estava levando ele, né? E essa onda de erros causada por essas má decisões que ele tomou, decisões erradas, escolhas erradas que ele fez na vida dele, estava levando ele cada vez para mais longe, e ele foi parar num campo para cuidar de porcos, em outras palavras, foi parar no chiqueiro para cuidar de porcos. E ele se viu naquele lugar, e ali, querido, naquele chiqueiro onde ele estava, literalmente até pela história, deu fome nele, estava com muita fome, não tinha comida. E ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, né? Eram umas vagens de alfarrobeira, o fruto da alfarrobeira, que ele queria comer para encher seu estômago, que estava com muita fome. Mas nem isso davam para eles. Eu lembro, já vi pessoas criarem porcos, né? Até em casa, no interior. Normalmente se dava farelo, né? Farelo de arroz, outras coisas, o resto de comida, o resto de fruta, casca de fruta que você né, não consome, você ajunta tudo aquilo ali e vai dar para os porcos. Talvez ele quisesse comer essa comida, querido, por causa da fome. A fome dói, meu irmão. E ele quisesse comer essa comida, mas nem isso dava para ele, e a fome apertou ali. Eu creio que até dentro da nossa realidade aqui, até Deus permitiu acontecer isso com ele, para ele refletir sobre a realidade da vida dele em meio a essa circunstância, né? Em meio a essa circunstância. Então, esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Ele pediu sua herança e foi para uma terra distante e foi viver uma vida irresponsável até perder tudo. Segundo ponto é caindo em si, né? Esse caindo em si é quando ele se vê em meio à realidade, que a ficha cai e ele começa a entender a realidade dele. E passa o filme, querido. Ele começa a lembrar quem ele era, o que ele tinha, né? As decisões erradas que tomou, as escolhas erradas que fez, e onde ele está, onde ele se encontra, né? Quem ele é agora. Muito diferente daquilo que ele era, caindo em si. Foi quando ele tirou tempo, querido, para pensar, para refletir, para procurar entender a situação. Aí a ficha caiu, e ele entendeu a besteira que ele fez. E ele se arrependeu do erro cometido. Querido, isso aqui foi muito chave. Quando aquele jovem começou a refletir, entendeu a besteira que ele fez, ele se arrependeu. Eu creio que talvez ele começou a chorar, começou a sentir saudade do pai, saudade da família, saudade daquela vida que ele levava em casa, onde ele era valorizado, onde ele tinha as coisas, aquilo que ele desejava ele tinha mais do que precisava, ele tinha até mais do que queria. E ele começou a sentir saudade daquilo, se pegou só, abandonado, com fome, no chiqueiro, cuidando de porcos. Onde eu fui parar? Resumindo a história, ele foi parar no fundo do poço, havia perdido tudo, querido. Ele tinha perdido muito mais do que isso, perdeu sua autoestima, perdeu aquela empolgação que ele tinha de ter uma nova experiência de vida, de conhecer outros lugares, de viajar, de conhecer outras pessoas, ter novas amizades. Quem sabe isso vai me fazer mais feliz, mais alegre. Quem sabe isso vai me fazer uma pessoa melhor. Quem sabe isso vai me fazer crescer. Só que não era tempo. Eu quero te dizer, meu querido, falando bem, olhando no seu olho aqui, se você tem sonhos de ir para outros lugares, de viajar, isso é uma coisa boa. Eu também tenho, todos nós temos. Se você tem sonho de conhecer novas pessoas, se você tem sonho de desfrutar mais da vida, de ter novas experiências, isso é uma coisa boa, querido. Isso é uma coisa boa. Guarde e preserve isso no seu coração. Mas tudo tem seu tempo. Ore a Deus em favor disso. Converse com seus pais, peça a bênção dos seus pais. Espere o
o tempo certo. Escolha esperar em Deus a respeito dos seus sonhos. Você vai ver como Deus vai te honrar. E quando vier a bênção, vai vir plena. E você não vai perder nada. Como esse jovem perdeu tudo. Perdeu a herança dele. Ficou sem direito nenhum. Perdeu os sonhos. Perdeu a motivação de viver. E o que ele tinha ali, querido, era frustração e tristeza por ter cometido erros na vida dele. Né? E eu creio que Deus quer proteger você disso, querido. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você sobre esse assunto agora, para que você possa proteger, para que você possa garantir todos os sonhos maravilhosos, poderosos de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar que os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus, amém? Caindo em si, querido. E a chave foi aqui, querido, que ele se arrependeu verdadeiramente. É muito lindo isso, quando a pessoa erra e reconhece o erro. É muito lindo quando a pessoa comete um pecado, ele sabe que errou, sabe que pecou, ele reconhece aquilo ali, se arrepende profundamente daquilo ali. Querido, nós sabemos que isso aqui foi verdadeiro arrependimento que aconteceu. Por quê? Porque teve mudança de direção, teve mudança de vida, teve mudança de atitude. Naquele momento que ele refletiu, entendeu que errou, reconheceu o erro e se arrependeu profundamente. Ali a misericórdia de Deus estava vindo, a graça de Deus estava vindo sobre a vida dele. E Deus ali naquele momento, eu creio, estava dando coragem para ele, estava dando fé para ele tomar decisões certas, encarar a realidade. E fazer a coisa certa agora, querido. E fazer a coisa certa, né? Olha só, em Lucas 15, 17 a 20, diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meu Deus, isso aqui é muito lindo. Aqui ele estava planejando, planejando o que ia fazer, como deveria fazer, de voltar para casa, de pedir perdão para o seu pai, de reconhecer humildemente que não tinha mais direito a nada. Ele só queria, na verdade, ser tratado como um dos empregados. Talvez ele não queria nem mais um quarto na casa principal, na sede da fazenda, mas ser colocado lá no alojamento. Os empregados ficavam, para ele já estava bom demais, já que ele não tinha mais direito a nada da herança. E ele estava sentindo assim, ele estava disposto mesmo a isso. E o que eu acho mais lindo, querido, é que a Bíblia fala: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Quer dizer, ele planejou, decidiu e ele se levantou e foi mesmo fazer a coisa certa. Querido, isso aqui é muito lindo. Se você precisa tomar uma decisão de fazer algo, querido, sonhe e planeje, mas se levante e vá fazer. Tem ação, tem iniciativa, porque é isso aqui que vai mudar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Isso é muito lindo aqui o que aconteceu. Terceiro ponto da nossa mensagem é a atitude surpreendente do pai. Seu pai, querido, cheio de amor e cheio de compaixão, correu ao encontro dele e o abraçou e o beijou e demonstrou que ficou muito feliz por ter seu filho de volta, porque ele era um filho muito, muito amado. Meu Deus, isso é muito poderoso. O filho estava voltando para casa, e quando o pai viu aquele filho que estava chegando, talvez com as roupas rasgadas, roupas sujas, ele tinha perdido tudo. Com certeza, a roupa dele estava velha, ele estava descalço, não tinha sandália, e aquelas coisas bonitas que ele usava, ele não tinha mais. E o pai, cheio de compaixão, cheio de amor, foi lá, abraçou o filho, liberou palavras de fé sobre a vida dele, valorizando aquele filho, e demonstrou estar muito feliz, muito alegre por ter seu filho de volta. Isso aqui foi lindo, querido, isso aqui é o coração do pai. Eu quero te dizer que seu pai te ama. Eu quero te dizer que você é um filho maravilhoso, um filho muito valorizado, um filho muito querido. Eu quero te dizer, meu filho, papai ama muito você, que você tem todo o recurso, tudo aquilo que pertence ao pai, pertence a você, e você precisa desfrutar disso. Assim nós devemos nos sentir como filhos na casa do pai, querido. Devemos valorizar, o nosso papai querido, e valorizar tudo aquilo que foi conquistado para você como herança.
Isso aqui é maravilhoso, em nome de Jesus. Porque esse filho, um filho precioso, um filho que tem muito valor, e seu pai vê você assim, dessa forma, reconhecendo o valor, o talento, o potencial, a capacidade que você tem. E aquele pai demonstrou tudo isso naquele abraço gostoso. Eu posso imaginar aquele abraço daquele papai cheio de amor, de compaixão, recebendo o filho de volta. Quem era aquele filho? Era o filho pródigo, o filho esbanjador, o filho extravagante. Aquele que desperdiçava as coisas, mas o pai não estava nem olhando para isso, estava olhando para o valor que ele tinha de ter seu filho maravilhoso de volta. Meu Deus, isso aqui é muito lindo, querido. Isso aqui é maravilhoso. Sabe que nós, como filhos, devemos nos sentir assim. Se você tem seu pai, valorize o pai que você tem, querido. Procure se sentir assim junto do seu pai e desfrutar, né, dessa bênção que você tem, né? Dessa bênção que você tem. Atitude do pai. Lucas 15, versículo 20 a 21 diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Que atitude linda desse filho, querido. É muito lindo quando uma pessoa reconhece que errou e pede perdão e vai lá e faz os consertos que precisa ser feito. Isso é muito lindo, isso é uma lição muito grande. Veja bem, querido, o Espírito Santo registrou essa história aqui para nos ensinar com muitas coisas, né? Aquele filho era pródigo, era esbanjador, mas era filho. E ele também, querido, ele tinha potencial dentro dele para reconhecer os erros e pedir perdão. E também ele tinha potencial em si para reconhecer os erros e pedir perdão. Isso aqui é muito lindo diante de Deus, isso aqui é muito lindo. Querido, você como filho tem muito valor. O pai te ama muito. Volta para os braços do pai. Volta a ter aquela comunhão preciosa, aquela íntima comunhão com o pai. Essa mensagem é para nós, queridos, que temos relacionamento com o nosso pai espiritual, nosso papai espiritual. É muito importante valorizar o tempo de comunhão, de intimidade com o nosso papai. E nós precisamos, querido, estar na presença de Deus, servir a Ele com alegria, valorizar a íntima comunhão com o nosso pai. Amém? Então, o pai restituiu tudo que se havia perdido, uma ação do pai. Nós vimos a atitude do pai, agora a ação do pai. Ele restituiu tudo que se havia perdido, o que foi extraviado e aquilo que foi roubado daquele jovem. Ele vestiu aquele jovem com a melhor roupa. Querido, roupa, as nossas vestes espirituais significa santidade. Aquele jovem havia perdido a santidade dele. As roupas dele estavam manchadas, né? E o pai restituiu as vestes novas, restituiu a santidade e a pureza dele. Ele mandou colocar sandália nos pés, ele estava descalço. Essa parte fala de proteção, ele havia perdido a proteção. Aquele pai restabeleceu a proteção sobre a vida dele e mandou colocar um anel no seu dedo. O anel é símbolo de autoridade. O pai estava ali restituindo a autoridade ali na família, ali na casa como filho, estava restabelecendo ele como filho. Isso aqui é muito lindo, querido. Isso aqui é muito lindo, amém? Então, se você precisa voltar para a casa do pai, volta logo correndo para os braços do pai. Porque aquilo que o pai tinha para você, querido, pode ser restituído, você pode reconquistar novamente, em nome de Jesus. Agora, é muito importante, com a atitude correta, com sinceridade de coração, reconhecendo o erro, com verdadeiro arrependimento, e fazendo os consertos necessários, pedido de perdão, e você vai ser restabelecido e restituído em tudo que foi roubado, em tudo que foi extraviado, em tudo que foi perdido, amém? Então, o que é que o pai fez? Matou o novilho cevado e fez uma festa para celebrar e se alegrar com a volta daquele filho. Isso aqui é muito lindo, o pai. Ele demonstrou ali a atitude de alegria, recebendo aquele filho com amor e carinho, restituiu ele, restabeleceu a santidade, restabeleceu as vestes dele, restabeleceu a proteção, colocou sandália nos pés, restabeleceu a autoridade, colocando o anel no dedo dele, querido, e mandou matar o novilho cevado. Novilho cevado é o animal de mais valor da criação, é aquele bezerro que ele vai para um momento especial mesmo, e aquele era um momento especial.
em que aquele pai estava tendo aquele filho de volta. Que coisa linda, querido, que coisa linda. Amém? Para concluir aqui a nossa mensagem, toda essa história demonstra o valor que um filho tem para o seu pai e o valor que cada um de nós temos para Deus como filhos de Deus. Amém? Quero dizer que você é um filho precioso, que o seu pai te ama. Eu quero dizer também, cuide dos seus pais espirituais, querido. Cuide dos seus pais, se vocês têm seus pais ainda, sabe? Que hoje é um dia da gente falar sobre família também. E esse aspecto da família, o relacionamento entre pais e os filhos e os pais é uma coisa muito importante na família, amém? E essa história mostra isso também. E ilustra também o nosso relacionamento com o nosso Deus, porque o pai dessa história aqui é o Pai Celestial, né? O nosso Deus. E aquele filho que se afastou dos caminhos do Senhor para experimentar os prazeres que o mundo oferece. Quando ele reconhecer lá o erro que cometeu, querido, ele pode voltar para a casa do Pai, porque o Pai recebe ele com amor e carinho, com grande alegria, e vai fazer uma festa para você em nome de Jesus, amém? Eu quero, querido, agora te dar uma oportunidade. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e precisa reconciliar, talvez essa mensagem foi para você. Talvez tudo que foi falado aqui, querido, está falando de você, da sua vida, da sua realidade. Como é que o pastor sabia? O pastor não sabia. Era o Espírito Santo que sabia. E ele queria falar com você, para trazer você de volta para a presença do Pai, para restabelecer a comunhão com Deus que foi perdido, para restituir para você, para a sua vida, tudo que foi roubado, tudo que foi extraviado. E eu quero orar com você, para você reconciliar com Deus. Ore comigo agora, bote a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu volto para a tua presença. Eu agora, Pai, restabeleça a minha comunhão contigo, Pai. Eu agora, Senhor, te peço, volta, Senhor. Eu volto agora para o Senhor e eu te peço, entra na minha vida, entra no meu coração para fazer morada para sempre. Eu agora tomo essa decisão de voltar para os braços do Senhor com uma decisão de qualidade. Diga assim: é para sempre, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Aleluia, parabéns. Parabéns, querido, que decisão poderosa essa decisão que você tomou. Deus te abençoe rica e poderosamente, amém? E você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode confessar comigo agora que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E você pode também repetir essa oração que eu fiz, né, que está aí na sua mente, no seu coração. Mas nós queremos conhecer você, tá bom? Queremos pedir que você entre em contato conosco, entre um desses links abaixo aí, e tem abaixo desse vídeo, né? E vá lá no campo que você pode achar facilmente lá, se você tomar uma decisão. Entre em contato conosco, coloque lá o seu nome, fale que você aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, ou reconciliou com Jesus. Nós queremos cuidar de você e cuidar bem de você em nome de Jesus, tá bom, querido? Meu querido, meu amado, Deus abençoe muito, muito ricamente a sua vida. Eu creio, espero muito mesmo que Deus tenha edificado muito, muito a sua vida nesse momento. Que essa palavra possa trazer transformação para melhor para a sua vida em nome de Jesus. E abençoar muito, muito você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar com a bênção apostólica. Pai, eu oro por cada pessoa que está comigo agora, nesse momento, cultuando o Senhor, participando desse culto, se alimentando da palavra. Senhor, proteja o teu servo, a tua serva, reveste de poder, que haja um jorrar de graça de Deus sobre esse lar, essa casa, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está se alimentando da palavra comigo agora, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, guarda essa casa, cobre com teu sangue a vida de cada pessoa, cobre com teu sangue essa casa, esse lar, Senhor. Dê vitória para essas vidas, dê vitória para essa família, que haja vida de Deus e unção do Senhor sobre essa casa. Eu te oro isso, te peço isso e te agradeço em nome de Jesus, amém.